Olá, paz e graça. Meu nome é Carlos Eduardo, sou pastor, titulado do Ministério Fides, advogado. Gosto muito de ler sobre psicologia, filosofia e nesse canal a gente trata mais ou menos sobre esses assuntos. E na minha igreja, ou no ministério a qual eu congrego, assim, eu sempre percebi no final de algumas reuniões, sejam cultos, ou até células, que na hora da administração da bênção apostólica, alguns irmãos seguiam a gente e eu tenho notícia de que até outros, né, ministram a bênção apostólica no final de uma célula, né, ou no final de uma reunião na casa. E daí fica a pergunta, quem pode ministrar a bênção apostólica após uma reunião da igreja? Se você quiser saber mais sobre isso, fique comigo até o final desse vídeo, né? E assim, essa questão é uma questão muito controversa, né? Várias igrejas vão ter visões diferentes, e eu vou explicar por quê mais adiante. Mas a questão é a seguinte, sobre a bênção apostólica, ou sobre qualquer assunto que nós quisermos conhecer, se de fato eu sou servo, eu tenho que deixar eu acho, né? Ah, me parece que é assim. E devemos ir para a palavra de Deus, né? E começando a responder a pergunta, né, do título desse vídeo, nós temos que ir para Números capítulo 6, e eu vou ler do verso 19 em diante, que é a primeira menção da bênção apostólica na Bíblia, né? Números 6, 19 vai dizer: Então, depois que o quarto dianteiro do carneiro estiver assado, o sacerdote o pegará e colocará nas mãos do nazireu, junto com 2 pães tirados da cesta, um grande e um pequeno. Depois o sacerdote apresentará essas coisas como uma oferta especial a Deus, o Senhor. São uma oferta sagrada para o sacerdote, junto com o peito e a coxa do carneiro, que pela lei pertencem ao sacerdote. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Essa é a lei para quem faz o voto de dedicar-se como nazireu ao serviço de Deus, o Senhor. Porém, se o nazireu prometer uma oferta além do que o seu voto de nazireu exige, então deverá cumprir o que prometeu. Esse é o contexto imediato. Veja o que vem depois. O Senhor Deus disse a quem? A Moisés: Fale com Arão e com seus filhos e diga-lhes que abençoem o povo de Israel do seguinte modo: que o Senhor os abençoe e os guarde, e que o Senhor os guarde com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. E Deus disse: Assim, Arão e os seus filhos pedirão as minhas bênçãos para o povo de Israel, e eu os abençoarei. Então essa é a primeira menção da bênção sacerdotal. A segunda menção se encontra em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, né? A bênção apostólica de Paulo, ali no final da carta de Coríntios, da segunda carta de Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu te aconselho a assistir este vídeo essa primeira vez, e aí depois você volta e assiste de novo, pausando e conferindo o vídeo na palavra de Deus, entendeu? Então eu já falei que qualquer decisão, opinião que uma pessoa que de fato quer servir a Deus tenha, ele tem que estar disposto a abrir mão do eu acho, para ir para a palavra de Deus, né? E por que eu recomendo você assistir 2 vezes? Para você conferir a explicação que eu vou dar. Então, em primeiro lugar, voltando aqui para a bênção sacerdotal do Velho Testamento, descrita em Números capítulo 6, e eu li do verso 19 em diante. Então, para início de resposta,
Essa bênção aqui é a bênção arônica. É uma bênção sacerdotal no Velho Testamento, né? E se nós formos analisar e interpretar da forma correta o contexto imediato, nós vemos que no início, aliás, aqui no capítulo 13, ele está tratando de como deveria ser tratado, né? Como deveria ser a oferta do nazireu, daquele que da pessoa que se decidisse servir integralmente ao Senhor. Então ele vai dando as especificações de como que seria oferecido o carneiro, né, que era assado e assim por diante. E Deus está dando essas direções para quem? Para um sacerdote. Note que o contexto imediato está falando do sacerdote. E aí, no verso 22, ele vai dizer: o Senhor Deus disse a Moisés. Quem é que diz? Aqui é Deus. Que diz a quem? A Moisés, que era sacerdote, que era príncipe, né, que era ali o profeta de Deus sobre a nação de Israel. E Deus fala o seguinte, ó: fale com Arão e com seus filhos e diga-lhes que abençoe o povo de Israel desse modo. Então Deus dá uma ordem para Moisés para dizer a quem? Ao povo? Para dizer às tribos de Israel? Não, a Arão e a seus filhos, ou seja, uma linhagem sacerdotal. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui, que a bênção, ela não pertence ao Ministério Fides, à Assembleia de Deus, à Batista, a quem acha alguma coisa, entendeu? Ela pertence a Deus, ela não pertence a nenhum ministério. Não diz respeito, não, porque meu ministério pensa assim, eu penso assim. Não. A bênção sacerdotal no Velho Testamento, ela pertence a Deus. E nós vamos falar sobre a bênção apostólica no Novo Testamento já já. Entendeu? Então, ela pertence a Deus em primeiro lugar. Não é minha. Não, existem muitas pessoas que são detentoras. Não, eu sou detentor, né, da bênção apostólica, e no meu ministério é assim, né? Aqui qualquer pessoa de banco, seja ministro, seja diácono, pode ministrar. E veja que desde o Velho Testamento, né, a bênção, ela é de Deus, e em segundo lugar, ela é declarada, é ordenada a ser declarada por um ministro. Primeiro Deus dá ordem para Moisés, e somente a linhagem sacerdotal de Arão, só os sacerdotes poderiam ministrar a bênção apostólica. Por quê? Porque ela é de Deus. Segundo, deve ser somente declarada por um ministro, né? Um pastor, seja o pastor titular ou pastor auxiliar, que está dentro da configuração e caracterização de sacerdócio. Alguns ministérios vão dizer o seguinte: não, mas e 2 Pedro capítulo 2, verso 9, onde diz que vós sois sacerdócio real, vocês são linhagem, né? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, o chamado ao sacerdócio universal está sobre qualquer crente, qualquer pessoa pode ministrar. E, de fato, o ministério sacerdotal está sobre todo servo de Deus, que o véu foi rasgado e nós podemos, de certa forma não, claramente ter acesso aos santos dos santos e falar com o Senhor. Mas nós podemos ver que Deus deixou desde o Antigo Testamento os sacerdotes, e deixou uma função específica no Novo Testamento para os bispos, né, que bispo vai dizer no grego supervisor, e também essa mesma palavra é traduzida para pastores, entendeu? Então, veja que quando Paulo vai falar sobre a função dos diáconos, ele vai especificar. Quanto à função dos bispos, ele vai especificar. Dos diáconos, né, dos missionários, e está tudo especificado dentro da Bíblia, porque cada pessoa no seu lugar, com a sua função. Porque se todo mundo quiser mandar,
todo mundo quiser fazer, por exemplo, o que o pastor faz, o que o pastor deixar a palavra e oração para ele fazer o que o diácono faz, a igreja vira uma bagunça. Então, cada pessoa tem a sua função, tem a sua missão, tem a sua especificação. A bênção apostólica não é algo inerente a um determinado ministério. Ela é de Deus. Ela deve ser declarada, segundo esse texto aqui que eu li, analisando o contexto imediato, analisando Números capítulo 22 até o 27, é Deus que ordena para o sacerdote ministrar. Sobre quem? Sobre o povo. Entendeu? Então, é uma autoridade constituída por Deus, abençoando o povo. E Deus fala aqui no final: e assim disse Arão aos seus filhos: pedirão as minhas bênçãos para o povo de Israel e eu os abençoarei. Só como? Só se for um sacerdote da linhagem de Arão. O que trazendo para os nossos dias é o pastor titular ou auxiliar. Nenhum diácono tem autoridade aqui para ministrar a bênção apostólica. Nenhum presbítero ou presbítero tem autoridade para ministrar a bênção apostólica. E agora vamos lá para 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Né? Vou ler de novo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Essa bênção aqui é a bênção apostólica proferida por Paulo. Então, note que no Velho Testamento, em Números 6, do 19 ao 22, a bênção é arônica, a bênção é sacerdotal. No Novo Testamento, a bênção é apostólica. Apostólica, né, já tratando, pegando a base do Velho Testamento para o ministro, o titular, ou então o auxiliar, que no caso seria o pastor titular ou o pastor auxiliar. Né? E ele fala aí que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o favor de Deus, seja sobre todo o povo. E que o amor de quem? O amor do Pai seja com a igreja. E a comunhão do Espírito Santo, que no Velho Testamento, né, o Espírito Santo só vinha e atuava de forma individual em algumas pessoas. Mas quando o véu se rasga de alto a baixo após o sacrifício, né, essa bênção vem, a do Espírito Santo vem sobre todos nós, não por visitação, mas por habitação. Entendeu? Então, nós podemos ver que o próprio Jesus, quando ele subiu aos céus, ele abençoou o seu povo. Então, existe uma bênção, uma bênção especial na administração apostólica, quando ela é proferida pelo pastor, pelo bispo, pelo pastor titular ou auxiliar. Concluindo, tendo em vista tudo aquilo que eu disse, não é qualquer pessoa que pode ministrar a bênção apostólica. Um membro de igreja não pode. Nem o diácono pode, porque a função dele é estar cuidando ali do culto, recepcionando, cuidando, né, das coisas da igreja. É a função do levita. O levita não podia ministrar a bênção apostólica no Velho Testamento. Era só para a linhagem de Arão, para o sacerdote, trazendo para os dias do Novo Testamento para os apóstolos, bispos ou pastores. Então eu espero que eu tenha aqui esclarecido a sua dúvida, e qualquer sugestão para o novo vídeo nós estamos à disposição. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, e fica aqui, né, o nosso abraço e até o próximo vídeo.